Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica, tá? Nós estamos neste momento estudando as cônicas e no vídeo passado, na aula passada, nós estudamos a elipse com a equação reduzida da elipse com centro na origem, tá? Neste vídeo nós vamos estudar a equação da elipse de centro fora da origem, tá? Então, como nós vamos fazer isso, pessoal? Observe, nós vamos dividir, assim como a gente fez no caso anterior, em dois casos, né? O primeiro caso é quando o eixo maior for paralelo ao eixo do x. Não mais o eixo do x, né? Paralelo, porque ele vai estar fora do eixo, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter esse caso. Então, a gente vai ter aqui o eixo, né, maior, determinado pelo segmento A1, A2 aqui, pela reta que contém esse segmento, tá? Então, esse eixo, observe que ele é paralelo ao eixo do x, tá? Aqui, ó, paralelo ao eixo do x. Então, nós vamos considerar que o centro da elipse agora seja determinado por esse ponto, né, que é um ponto cujas componentes é h no x e k na direção de y. Então, imagine que o nosso centro agora é esse ponto C, que tem componentes hk, certo? Perfeito. E aí nós tomemos um ponto P, cujos componentes é x, y, sobre a elipse. Pessoal, como nós vamos, a partir desse momento, né, obter a equação reduzida da elipse? Você observa claramente aqui que ocorre uma translação, né, de eixos. No entanto, a equação ela pode ser obtida analogamente ao primeiro caso, onde o centro era a origem, tá? Quando nós estudamos o primeiro caso e esse centro era exatamente a origem, ou seja, a elipse ela estava, né, exatamente aqui, né, em torno do 00, né, do ponto 00, quando nós fizemos esse estudo, nós encontramos esta equação, né, o eixo maior é o eixo do x. Nós encontramos esta equação, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que seguindo os mesmos passos que a gente fez nos estudos desta equação, nós obtemos uma equação muito parecida para este caso, certo? E como nós fazemos isso, pessoal? Nós vamos estudar a mesma equação, certo? Ou seja, qual é a definição da elipse, né? Ou seja, a gente precisa satisfazer que a distância de F1 até P, né? A distância de F1 até P mais a distância de P a F2, ela precisa ser constante igual a 2A. Então, nós vamos desenvolver essa mesma igualdade aqui, essa mesma equação. Só que o que vai mudar neste caso? É que os focos, quando ele estava sobre a origem, né? Então, os focos eles teriam uma cara, né? Que era, por exemplo, menos C0 no Y e C0. Aqui, neste caso, o que vai mudar é esses focos, tá? É esses focos, porque observe, o que aconteceu? Neste caso aqui, ó, se você for analisar para o foco F1, né? Qual é a componente X e qual é a componente Y? Você já observa que a componente Y é esse valor constante igual a K, tá? Então, tá aqui, ó, ele é K no Y. E com relação ao eixo X, se a distância do centro até F1 mede C, né? Então, esse comprimento aqui é C. Então, a gente pode dizer que a componente do X é H menos C, certo? H menos C. E para o F2 vai ter componente H mais C, né? H mais C, K. Então, os focos, eles já vão ter essas componentes. E aí eu teria que fazer exatamente desenvolver essa equação aqui, né? Lembrando que aqui a gente poderia aqui P menos F1 mais F2, né? Menos P, tá? Para desenvolver, igual a 2A.
A gente teria que desenvolver, fazer essa diferença aqui das componentes desses pontos, encontrar o módulo do vetor, enfim, a fazer exatamente todo aquele procedimento que a gente fez no caso anterior. E quando nós fizermos isso, pessoal, eu não vou fazer aqui porque o mais importante é você ter essa compreensão da elipse, tá? Da equação geral, entender como analisá-la, certo? Entender como analisá-la, ela. E desta forma, pessoal, quando você for fazer isso, você vai obter a seguinte equação: x menos h quadrado igual dividido para a quadrado, y menos k quadrado dividido para b quadrado igual a 1. Essa equação, tá? Equação reduzida da elipse, tá? Equação geral da elipse, tá? No caso em que o vértice, ou seja, o centro da elipse é um ponto qualquer do plano, tá? E observe que se, por exemplo, esse ponto C, você restringisse ao caso em que fosse novamente a origem, então HK é zero, tá? Então, observe que você volta para x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ou seja, você volta para essa equação, certo? Então, aqui é um caso geral. A única coisa que muda dessa para essa, quando você for fazer para o centro da elipse fora da origem, é exatamente que aparece esse x menos h, y menos k, ou seja, menos os componentes do vértice, tá? Menos as componentes do centro, tá? Do centro. E observe aqui ainda, pessoal, que eu trago para vocês, é que como seria a cara, né, exatamente dos vértices da elipse, tá? Ou seja, A1, você observa aqui, esse comprimento de C até A1, ele mede A, né, por definição. Então, as componentes de A1 vai ser H menos A no X e K constante no Y. A A2 vai ser H mais A no X e K no Y. O B1, como é que funciona? Esse comprimento daqui até aqui, a gente sabe, né? Ele tem comprimento B. Então, aqui é K menos B. E você observa que o X é constante aqui igual a K. Então, as componentes vai ser X, XK, XH, desculpa, H no X e K menos B, né? Esse ponto aqui, K menos B. E aqui, K mais B. K mais B, tá? Então, B1 é HK menos B, B2 é HK mais B. Então, eu estou ensinando vocês aí exatamente como estudar, como descrever, tá? Os vértices, quais são os componentes do vértice, como eles vão ser dados, quais são os componentes do foco, né? Como vai ser dado o foco, e como desenvolver e encontrar a equação geral aqui da elipse, nesse caso, que tem essa equação. E todo o comentário que eu fiz acima, ele pode ser feito quando o eixo maior for paralelo ao eixo dos y, tá? Então, a gente já viu que a gente vai obter a mesma, basicamente, equação. A única diferença é que a quadrado vai mudar de posição com b quadrado, tá? E aí eu mostro também para vocês como seria, no caso, as componentes, né, do foco, né? Observe que aqui o h que fica fixo, né? Então, fica H, aqui é K, essa distância daqui até aqui vai de C, né? De C para o C minúsculo aqui, de C até o foco. Então, aqui é K mais C, né? K mais C aqui, esse valor. Aqui é K menos C, então as componentes do foco seria F1 igual a HK menos C, F2 igual a HK mais C. E os pontos aqui a gente observa, né? A1 aqui o H é fixo, aqui vai ser K mais A. Aqui K menos A, então A1 é HK menos A, A2 é HK mais A, e B1, qual é a componente dele? B1, B2 aqui, ó. Então, observa que aqui, qual é a componente do X? Essa distância aqui vale B, né? Então, aqui é H menos B no X. H menos B, H mais B para pegar esse outro daqui, e o K é constante aqui no Y, certo? K. Então, eu estou descrevendo exatamente todos os vértices aqui, o foco, como ele é dado, tá? Nesse caso, e exatamente a equação também em geral da elipse,
tá? Então, pessoal, com esses dados aqui, né, com todos esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês, você exatamente você descreve a elipse, você encontra os focos, você encontra exatamente os vértices aqui, tá? E você não vai ter problema nenhum com isso. Então a equação nesse caso é essa. E todo toda aquela análise que eu fiz posterior no vídeo passado, ou seja, a gente sabe que o ar quadrado vai estar sempre o maior eixo, tá? Certo? O maior dos valores aqui é a quadrada, vale também, tá? E determinar, então, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Nesse exemplo 1, nós queremos determinar o centro, os vértices e os focos da elipse da equação. Ou seja, a gente tem essa equação aqui para a elipse. Tá, inicialmente, pessoal, observe que ela não está exatamente na forma, né, padrão, né, na nossa forma aqui geral da elipse. Então, vamos tentar colocar lá inicialmente, né, nessa forma, tá? Aí você já deve me perguntar, por que nessa e não, por exemplo, com A e o quadrado B quadrado invertido? Na verdade, eu já fez, né, o exemplo. Então, eu já sei que o eixo maior vai ser o eixo X nesse caso, tá? Mas, se eu não soubesse, eu só tentaria reescrever ela aqui e via qual é que vai ficar maior aqui, tá? Perfeito. Então, eu vou tentar colocar ela nessa forma, que é a fórmula da elipse, né? A forma padrão geral aqui da elipse, tá? Perfeito. Como eu vou fazer isso? Claramente, a gente vai acabar tendo que completar quadrado. Então, observe, na equação que a gente tem aqui em cima, na equação que a gente tem aqui, certo? Na equação que a gente tem bem aqui em cima, a equação, nós vamos agrupar o que depende de x com x e o que depende de y com y, tá? E jogar o menos 4 para cá. Então, foi isso que eu fiz. Ó. Fez 4 de estrelas, eu tenho aqui 4x² menos 8x, mais 8y² menos 36y igual a menos 4. Aqui observe que dá para colocar 4 em evidência, fica x² menos 2x, e aqui dá para colocar 9 em evidência. Vai ficar y² menos 4y, porque 9 vezes 4 dá 36, menos 36y nesse quadro. Perfeito. E o que a gente vai fazer agora? Observe, eu quero completar esse quadrado aqui e completar esse quadrado. Então, a gente já sabe, né, que o quadrado é da seguinte forma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui nesse caso seria menos, aqui também. E igual mais o quadrado de segundo. Então, tá faltando o quadrado de segundo. Então, mas eu sei que aqui, ó, tá aparecendo quem é o menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, poderia dizer que menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é um certo z, por exemplo, que eu não sei quem é, tá aparecendo aqui que é menos 2x. Então, é menos 2x. E daqui eu cancelo x com x, e aí eu tenho que esse menos também vai embora com esse menos, aí vai ficar simplesmente 2z igual a 2, da onde você tira que z é igual a 2 dividido para 2, que é 1. Então, z é 1. Então, para mim completar o quadrado, eu teria que somar um quadrado. Só que um quadrado é 1. Então, isso que eu fiz aqui. Ó. Somei 1. Mas, na verdade, eu não estou somando 1, né? Porque observe que essa expressão está multiplicada por 4. Então, na verdade, estou somando... Eu somei 1 aqui dentro, mas, na verdade, estou somando 4 vezes 1 desse lado. Aí, um tratamento análogo, pessoal, eu faria para obter esse outro quadrado aqui, ó. Eu tenho o menos 2 vezes o primeiro pelo segundo aqui, ó. Menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, é igual a menos 4, certo? E aí, ó, o menos 4y. Esse y vai embora com esse y, tá? Esse menos aqui vai embora com esse menos, por exemplo. Aí você tem que 2z igual a 4, o que implica que z é igual a 2, tá? Ou seja, seria somar para completar o quadrado 2 ao quadrado, né? Quer dizer, quadrado de segundo, que é 4. Mas observe que eu não estou somando simplesmente 4, porque essa expressão está multiplicada por 9. Então, eu estou somando meio que 9 vezes 4, tá?
Então, eu completei o quadrado e somei aqui. Mas, para mim não alterar a igualdade, uma vez que eu somei aqui para completar esse quadrado e aqui, eu tenho que somar do outro lado a igualdade. Então, por isso que eu estou somando. Ó, 4 vezes o 1 que eu somei para cá, eu estou somando para cá também. E 9 vezes o 4 eu estou somando para cá também. Certo? Perfeito. Agora, uma vez que eu completei o quadrado, eu sei que isso daqui é x menos 1 quadrado. Observe que volta para cá. Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro para segundo, mais o quadrado segundo. E aqui eu sei que isso aqui é y menos 2 ao quadrado, tá? Isso aqui eu poderia escrever como se fosse 2 quadrado. Então, quadrado da diferença. E volta para cá, certo? Perfeito. Então, eu já estou somando isso daqui, ó. Observe que esse 4 vai embora com esse daqui, certo? Esse 4 vai embora aqui. E aqui vai ficar simplesmente 9 vezes 4, que é 36. Já estou quase perto da fórmula padrão que eu queria. A única coisa que falta é eu pegar esse 36 e passar dividindo. Então, dividindo tudo por 36, divide aqui por 36, divide aqui por 36, divide aqui por 36, que vai dar 1, certo? E aí aqui observe que dá para simplificar por 4. Simplificando por 4 aqui dá 1. E aqui vai ficar 36 dividido para 4 dá 9. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido para 9. Mas aqui dá para simplificar por 9, tá? Simplificando por 9, dá simplesmente... Aqui dá 1, né? E aqui 36 dividido para 9 dá 4. Então fica y menos 2 dividido para 4. Faltou o quadrado aqui, desculpa, tá? Ficou o quadrado. Perfeito, igual a 1. Agora sim a gente está na nossa forma, colocamos ela nessa forma. Ah, lembra lá que eu falei para vocês? Ah, por que eu já disse que eu queria colocar nessa forma, onde eu sei que a quadrada é aqui e b quadrada é aqui? Porque na verdade eu já tinha feito esse cálculo aqui e já vi que o maior valor deu sobre o x, tá? Se você não souber ainda, simplesmente faz o cálculo e depois você vê quem é a quadrada e quem é b quadrado, tá? Então aqui, ó, você observa que comparada com essas fórmulas aqui geradas estrela 2, a gente tem que o centro é quem, pessoal? O centro não é a componente aqui que aparece h, tá? Então, comparando com ela, o centro vai ser 1, 2, tá? Então, o centro é exatamente, tem as componentes 1, 2. E a gente olhando aqui, a gente já sabe que a quadrada é 9, tá? Ou seja, é o maior, né? Então, a vai ser a raiz de 9, que é 3. A é 3. E b quadrado é 4, da onde a gente tira que b é 2. Certo? Ou seja, uma vez que a gente tem posse dessas informações, a gente ainda pode usar a relação novamente de Pitágoras, a quadrada igual a c, a quadrada igual a c quadrado, b quadrado mais c quadrado, da onde resulta que c quadrado vai ser a quadrado menos b quadrado, tá? Foi isso que eu fiz aqui. E uma vez que a quadrado é 9, b quadrado é 4, então eu sei que c quadrado vai ser 9 menos 4, que é 5, então c é a raiz de 5, tá? Então, observe, pessoal, eu tenho A, tenho B, tenho C, tenho exatamente o HK aqui, ó, HK. Então, se eu fosse usar, por exemplo, a gente está nesse caso aqui, tá? Se eu fosse usar exatamente essas componentes aqui para me encontrar os vértices, os focos, é só substituir os valores, tá? Eu tenho H, tenho A, tenho K, tenho B, tenho C, tá? É só substituir os valores e fazer as contas. Então, é exatamente isso que a gente faz, certo? Observe. Então, ó, A1, quem é? Olha, A1. Se você for comparar aqui, ó, A1, ó, é H menos AK, tá? Então, observe. H menos AK. H menos AK. Então, quem é H? H é 1. 1 menos A, né? Me perdi. A1. H menos A, né? H menos A, tá? Quem é o A? A gente encontrou. Quem é o A? É 3. Então, observe, ó. Então, fica 1 menos 3, que dá 2. Tá? 1 menos 3, que dá 2. Quer dizer, que dá menos 2. E K, que é 2. K é 2. Nesse caso aqui vai ser H
mais A. Então, vai ficar 1 mais 3, que dá 4, e K, 2, tá? O B1 seria nesse caso, H mais B, né? Aqui esse valor aqui vale B. Então, o B é 2, né? O B é 2. H não, K mais B. Então, ficaria... Ó, ficaria exatamente aqui no 1, né? 1, H, K menos B. K menos B, então aqui, ó, ficaria K, que é 2 menos 2, daria exatamente 0. E 1, 4, tá? É só fazer as contas aí, porque tá lá em cima. Não deu. E o foco, pessoal, seria o quê? 1 menos, seria exatamente aqui no caso, né? Seria exatamente teria exatamente o K aqui, né? E aqui ficaria exatamente H menos C, que ficaria 1 menos raiz de 5, H mais C, ficaria exatamente o foco F2, 1 mais raiz de 5. Aí você encontra quem é os focos, tá? E se você quiser fazer o gráfico, aí você pode fazer bem perfeitamente, tá? Então, é só substituir valor naquelas fórmulas aqui. Como eu falei, essas fórmulas aqui, pessoal, elas são muito importantes, tá? Essas aqui que eu tô trazendo para vocês, tá? E essas daqui. Uma vez que você encontrou exatamente, uma vez que você encontrou o valor de A, de B e de C, observe que você já tem o foco, você já tem os vértices, e aí você já tem o gráfico, tá? Então, o centro também, tá? Então, é só fazer as continhas e substituir, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse nosso vídeo, né? Essa nossa explicação. E, pessoal, o nosso conteúdo para a prova encerra aqui, tá? Vamos parar aqui nesse vídeo, né, de elipse, certo? E vamos ver eu vou gravar um próximo vídeo aí falando de alguns exercícios e na quinta-feira a nossa prova, tá? Então eu espero que vocês estejam estudando, estejam resolvendo exercícios para fazer uma boa prova final, tá bom? Perfeito, então é isso.